Olá! Olá, meus amores, estamos de volta, galerinha! E aí, tudo certo? Tudo pronto e ajustado para mais uma revisão? Só que antes, que momento que é? Blogueira! Eu acho que eu preciso de uma vinheta para o meu momento YouTube! Galerinha, e aí? Por que eu não tô lendo mensagem de vocês, hein? Ai, será que a gente é tão feia assim? Que a gente é tão chatas assim? Será que nós somos tão insuportáveis que vocês não têm coragem de dizer um oizinho pra gente? Ai, hein? Ai, terceiro ano. Dá só um oi. Só um oi. Diz, oi, professora Tainá. Oi, professora Aila. Oi, professor Sâmio. Tudo bem? Coloca um coraçãozinho lá, uma mãozinha. Coloca alguma coisa. Uma carinha pensando assim, só pra gente saber. Ó. Então, galerinha, qualquer coisa, deixa um recadinho pra gente que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês. Todos os dias a gente olha lá os comentários do YouTube, da aula do dia, pra ver se tem alguma mensagem. Mas estamos sempre aqui à disposição de vocês, certinho? Então, vamos lá. Então, vamos para nosso resumo do conteúdo de hoje. Na aula de hoje, nós falamos sobre as locuções. Como vocês já sabem, as locuções são palavras que se juntam, uma ou duas ou mais palavras, na verdade, com a intenção de formar uma única com o mesmo valor. Sendo que as locuções podem ser adjetivas, adverbiais, conjuntivas, quantificadoras, preposicionais, pronominais, substantivas, interjeitivas ou verbais. Na aula de hoje nós falamos um pouquinho sobre os marcadores temporais como locução de tempo e falamos também sobre as expressões de futuro, que são as perífrases, né? Perífrase verbais, que é o uso do ir mais o a mais o infinitivo, querer mais infinitivo, e o pensar mais o infinitivo. Sempre voltados para o futuro. Isso. E também o uso do presente do indicativo como forma de falar algo do futuro, que a gente viu que tem essa possibilidade também do uso do presente do indicativo, tanto para falar do futuro quanto para falar do passado também. Certo? A gente também estudou sobre as previsões do tempo, gênero textual, previsão do tempo. Que ele é aquela parte da meteorologia, que quase que não sai. Que os não consigo. Que os estudantes de meteorologia, nem sempre são eles que vão nos indicar o tempo, né? Isso. Quando é na TV, no rádio, no jornal, nem sempre é o especialista em meteorologia que vai falar. Às vezes é só o jornalista ou alguém que está divulgando o tempo, igual nós fizemos aqui na nossa aula. Isso. A gente pode encontrar nos meios de comunicação múltiplos, a televisão, rádio, a imprensa, telefone, fax, no celular. E a gente até mostrou algumas imagens de como a gente encontra a previsão do tempo. Isso mesmo. Nós também... não pode falar. Sim. Nós analisamos algumas questões envolvendo historietas, charges, não é? Como vocês viram e comprovaram aquilo que a gente vem falando, toda a questão que envolve uma charge, uma historieta, uma história em quadrinhos, vai aparecer ali uma crítica e aí você precisa avaliar o contexto como um todo. Não só a escrita, como todas as imagens. Então, vocês puderam comprovar isso nessas questões da UEG, da Universidade Estadual do Goiás, onde ele fez perguntas não só sobre a parte escrita, mas também algo que a imagem que ia nos responder. Isso mesmo. Fora ele, nós também vimos uma tirinha da Mafalda, lembram? Com certeza. Também estudamos um pouquinho da La Casa de los Espíritos, da Isabel Allende. Reforçando lá a questão de que é um dos títulos que faz parte do realismo mágico, um romance diferenciado. Isso, que ela usou até um pouquinho da história dela e da família dela para poder criar essa história. Isso mesmo. E também viajamos para a República Dominicana. Olha lá! Agora, galerinha, o momento é
com vocês. Isso É o mesmo. momento de manos à la obra, o momento que vocês vão colocar a mão na massa e vão fazer a atividade de hoje. Então, certinho? vamos Nos vemos já já. Voltamos! Voltamos, galerinha! E aí, tudo certo? Foi muito tranquila essa atividade, não foi? Não foi, Tainá. Eles estão muito bons. Não tinha nenhum bicho de 7 cabeças nessa atividade de hoje. Conteúdo fácil como esse, simples até. Tava tudo muito fácil. Então, Vamos lá para a atividade. vamos corrigir. Observe as frases abaixo e marque a alternativa que possui uma locução temporal. Lembrem que as locuções temporais, elas estão ali junto com os verbos, com adjetivos, advérbios e assim sucessivamente, certo? Então, prestem atenção. Alternativa A. Observé como a lo lejos venía la estampida. B. Por poco me calgo al bajar del autobús. C. Únicamente a fuerza de voluntad se cumplen los objetivos. Nunca lo lograremos. Sin duda, para ser querido, hay que querer primeiro. Então, vamos olhar todas as expressões que a gente tem. A lo lejos, nós temos aqui A canetinha. letra A. A lo lejos. A lo lejos não é tempo, né? É distância, olha. É distância. É uma locução adverbial, não é de tempo, é de lugar. Lugar. Perto, ali, acolá, longe. Porque, na verdade, nós temos uma locução adverbial. Por pouco me calgo al bajar del autobús. Também não é de tempo. É intensidade, que eu tenho pouco, ele pode ser, dependendo da tradução, de como você vai traduzir, ele pode ser de intensidade e ele pode ser de modo também. Únicamente a força de vontade se cumpre os objetivos. Aí não tem nem segredo, é modo, né? Sem dúvida, é de De dúvida. Então só sobrou o nosso D. Nunca. Nunca é um tempo, é algo que nunca vai acontecer. É uma Nenhum momento. expressão que a gente usa como tempo mesmo, não tem pra onde correr. Nunca lo lograremos, nunca vamos conseguir alcançar. Quando você vai conseguir? Nunca. Porque você tem que lembrar, quando você faz a pergunta, tanto a locução quanto ao advérbio de tempo, é quando. Então Isso. fica mais fácil. Então a nossa resposta certa é a letra D, claro. Vamos a 2. Das opções abaixo, qual não corresponde a uma característica de locuções verbais? Ou temporais. De Tô novo, de pensando- locução temporal. Qual delas que não? Na alternativa anterior, é qual que era uma locução temporal. Agora, dessas características, só tem uma que não é característica das locuções temporais. Pedir algo de forma educada, expressar um desejo, fazer uma sugestão, expressar uma hipótese ou indicar um local. Ah, essa tá muito de graça, gente. Como é que eu vou usar o tempo para indicar um local? Não é? Não tem como, né? Jamais. Aonde você está? Ah, estou amanhã. Estou à noite. Semana que vem. Semana que vem. Não, Não há dá. possibilidade, não é? Então, claro que essa daí não tem nem o que a gente discutir, é a alternativa E de elefante. Marque a oração onde a perífrase usada não expressa futuro. Nem todas as perífrases vão expressar futuro, viu, gente? Nem todas. Isso mesmo. A gente tem aquelas, sempre voltando para o contexto, sempre prestando muita atenção no contexto. Então, vamos lá. En el sábado va a ser el cumple de Ana. No sábado vai ser o aniversário de Ana. En el próximo ano pienso cambiar de casa. No próximo ano, penso trocar de casa. Después de 5 años dejó de fumar. Depois de 5 anos, deixei de fumar.
Mi tía y mi primo quieren salir en el domingo. Minha tia e meu primo querem sair no domingo. Esta noche quiero comer sushi. Essa noite quero comer sushi. Então, de todas essas alternativas, qual é a única que não está se referindo ao futuro, mesmo que seja um futuro bem próximo? E aí a gente tem que levar em consideração a questão do marcador temporal que está acompanhando. E quando você observar o marcador temporal, lembra de como o verbo está posicionado. Então, a minha alternativa correta é a letra C. Por que é a letra C? Olha aqui o meu marcador temporal. Depois de 5 anos, deixou, olha lá, passado e não futuro. Isso mesmo. Muito fácil. 4. Observe a frase. Si tengo plata, viajo en diciembre. O verbo tener está com valor de Futuro, passado, presente, passado presente ou presente do subjuntivo? E aí, gente, qual é a função dele? Esse está muito fácil também, gente. Eu não acredito que vocês tiveram dificuldades em responder. Se eu tenho dinheiro, viajo em dezembro. Então, se por acaso ir lá em dezembro eu conseguir dinheiro suficiente... Nós vamos visitar vocês aí no interior. Olha aí, olha a promessa da professora Ila. Ai, ai. Vamos escolher um município, deixa eu ver. Tu gosta de Cacoal, né, Tainá? Eu gosto. Então a gente vai para de Paraná. Ah, olha só, bonita. Ai, ai, ai. Então, gente, se tenho plata, viajo em dezembro. Esse verbo tener está indicando o quê? Futuro, passado, passado recente ou presente do subjuntivo? Futuro. Claro, né? E aí vocês vão se atentar àquilo que nós falamos lá na aula sobre o verbo estar conjugado no presente, indicando uma ação de futuro. Tranquilos? Então, vamos olhar para aquele momento super top que é o Se Liga no Enem. Certinho? Então, vamos lá. Olha só. Nós temos aqui um cartaz. Parece um infográfico, na verdade, né? É do Copels UEL. É a Universidade do Estadual de... Acho que é Londrina, se eu não me engano. 2018. Vamos prestar atenção. Deixa eu ver se eu consigo... Não vai. Deixa eu só apagar aqui. Ele não vai dar um zoom maior. Mas eu queria dar um pouquinho de zoom, mas vamos lá. Eu acho que vocês conseguiram ver direitinho aí. Mundo zurdo. E aí a gente tem um falso cognato, não é, Tainá? Olha, ela já vai contando as coisas. Ah, desculpa. Criatura. Então vamos ler todo esse cartaz para que a gente possa entender. Las personas surdas son aquellas que tienden de manera natural a utilizar preferentemente el lado izquierdo de su cuerpo. Conoce cómo ocurre esta condición y sus características. Hemisferio derecho, intuitivo, no verbal, sintético, emocional, musical, concreto y artístico. Predomina en las funciones visuales y motoras. Hemisferio izquierdo es lógico, matemático, verbal, analítico, abstracto y razonador. Predomina en el lenguaje. Los diestros. El hemisferio izquierdo domina y controla los movimientos del lado derecho del cuerpo. Los zurdos, en más del 50% de los casos, el hemisferio derecho es el dominante y controla los movimientos del lado izquierdo del cuerpo. El restante no tiene un hemisferio dominante. Control del cuerpo. El sistema nervioso controla las funciones de nuestro cuerpo generalmente de manera cruzada. Salud del zurdo. Son más propensos a desarrollar enfermedades psiquiátricas, dislexia
hiperactividade ou transtornos de estado de ânimo, menos propensos a padecer de artrites e úlceras. Possíveis causas. Se crê que se deve a um gen chamado LRRTM1, que modifica a assimetria do cérebro. ¿Sabías que se cree que 25% de la población mundial nace surda, pero más del 10% son obligados a cambiar su forma de escribir? Algunos surdos famosos, personajes históricos, Napoleón Bonaparte y Benjamin Franklin, artistas, Miguel Ángelo, Leonardo da Vinci, políticos, Barack Obama, Fidel Castro, músicos, Kurt Cobain e Paul McCartney. Atores, Charlie Chaplin e Marilyn Monroe. E aí, galera? Conseguiram? Depois que você lê, você já consegue perceber que esse surdo é um falso cognato. Sim, sim, sim. Porque se você prestar bastante atenção em todos os detalhezinhos de tudo que a gente falou, o mundo surdo olha só, eu tinha colocado maior aqui e eu sofrendo para ler e ele estava maior aqui. Acontece, gente, acontece, é a idade. Então, vamos lá para a pergunta. Em relação ao infográfico, atribua verdadeiro ou falso as afirmativas a seguir. O hemisfério esquerdo do cérebro domina e controla os movimentos desse lado do corpo em canhotos? O hemisfério... Não, é falso. Porque o surdo não esquece de falar para eles que é o canhoto e não o surdo, não é? Surdo não é surdo. Surdo é canhoto. Não, porque o hemisfério esquerdo é o hemisfério direito que vai dominar, por isso que é falso. Isso. O hemisfério direito é o que comanda o cérebro de mais da metade dos canhotos e controla os movimentos do lado esquerdo do corpo. Verdadeiro. É isso aí. O hemisfério direito, dominante no controle das funções relacionadas à visão e ao movimento do corpo. Verdadeiro. Em menos da metade do número de canhotos... Peraí. O número de canhotos... Não há um hemisfério do cérebro que predomine. Verdadeiro. Verdadeiro. É uma das últimas informações do infográfico. Isso. E por último, o hemisfério direito do cérebro é dominante em destros e o hemisfério esquerdo nos canhotos. Falso. É falso, é o contrário. É o inverso. Então, nós temos falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Qual é a sequência? Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. É a alternativa... vai, gente, vai. Isso, quase não isso. vai. Quase não foi. E é isso aí, galerinha. Quantos de vocês, na hora que viram ali o título desse... acharam que a gente tá falando de surdo e mudo, não é? E não é. Olha só como os textos podem pegar vocês. E mesmo sendo um texto visual, tendo ali um infográfico, eu tenho que entender o contexto. Como a Tainá disse muito bem, o texto ele conversou o tempo todo com vocês. Só que a gente tinha que entender o contexto. Se vocês souberem, no caso, a tradução da palavra, vocês nem sofreram. E a maioria das palavras que estavam escritas, eu falei palavras, palavras que estavam escritas lá, a maioria delas são escritas da mesma maneira em língua portuguesa. Então, você sempre vai buscar o contexto mesmo, galera. Não tenham medo. Não tenham medo do espanhol. Porque as palavras que vocês desconhecerem, o que vem antes e o que vem depois, o que está ali... Consegue te dar uma nuance do que é. Às vezes você não vai conseguir a tradução literal, mas vai conseguir compreender, que é o mais importante. Você lendo aquele infográfico, você teria descoberto logo de cara que estava falando de canhotos. Certinho? Então, galerinha, chegamos ao final de mais uma aula e nós nos vemos na próxima classe. Tchau, tchau. Tá pronto?